Imagine isto: você é a mulher mais poderosa da Europa. Seu marido, um jovem e ambicioso general, colocou uma coroa de louros em sua cabeça. Você é imperatriz. Mas se essa coroa falasse, revelaria que, antes de ser Josefina Bonaparte, a respeitada consorte, você foi uma viúva com dívidas, uma sobrevivente da guilhotina e uma veterana na arte da sedução que ensinou tudo o que sabia a Napoleão. Esqueçam a versão de conto de fadas. A vida de Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, sim, esse era o seu verdadeiro nome, foi uma mistura explosiva de sobrevivência, estratégia e, por que não dizer, muito, muito drama. Origens: a ruína e a revolução. Nossa história não começa em um palácio parisiense, mas em uma plantação de cana-de-açúcar na Martinica. Lá, Rose cresceu com uma educação que podemos chamar de incompleta, mas com um charme caribenho que mais tarde seria sua melhor arma. Aos 16, casaram-na com o Visconde Alexandre de Beauharnais. O casamento foi, sejamos sinceros, um desastre monumental. Ele era um nobre presunçoso que a desprezava pela sua falta de modos parisienses. Ela era a exótica recém-chegada que não se deixava pisar. Tiveram 2 filhos, Eugène e Hortense, mas a separação foi tão amarga que passaram anos lutando pela custódia. Mas o pior pesadelo ainda estava por vir: a Revolução Francesa. Alexandre se juntou à causa, subiu na hierarquia da milícia, mas a loucura do regime do terror acabou por executá-lo na guilhotina. E Josefina, a futura imperatriz, passou 3 meses na prisão. O medo e a incerteza a marcaram para o resto da vida. Literalmente, ela cheirou a morte. A rainha da sobrevivência. A guilhotina perdoa Josefina por uma mudança política. Mas ela sai da prisão sem nada, sem marido, sem fortuna e com 2 filhos para sustentar. Sua única posse era sua habilidade social. Na Paris do Diretório, a moral estava por um fio e as festas eram selvagens. Era um tempo de sobrevivência hedonista e Josefina se tornou a mestra do jogo. Rumoreava-se abertamente que ela era a amante de Paul Barras, o homem mais poderoso da política francesa na época, o que lhe garantia proteção e acesso aos melhores salões. Sua casa se tornou o epicentro da moda e da intriga. Josefina não era uma beleza clássica, mas era graciosa, elegante e cheirava maravilhosamente, um detalhe importante na época. Os rumores sobre seus numerosos amigos íntimos corriam pela cidade, mas ela os usou para construir uma rede de contatos inabalável. Ela era, acima de tudo, uma estrategista social. Meu Pequeno Bonaparte, o grande romance e a estratégia. E no meio desse turbilhão aparece Napoleão Bonaparte. Imaginem a cena: um jovem general corso, 6 anos mais novo que ela, sem modos, que chega às festas de Barras. Ele se apaixonou perdidamente por Josefina. Suas cartas de amor são famosas pela sua paixão desenfreada. Ele estava obcecado, a parte que a história esquece. Para Napoleão, Josefina não foi apenas amor, foi sua porta de entrada para a elite social. Ela o lapidou, ensinou-o a se mover nos salões e deu-lhe a credibilidade que necessitava para sua ambição. E para Josefina? Disse que no início ela o via como uma boa conexão, um amigo com futuro militar, enquanto continuava com sua vida social. Ela o chamava em particular de meu pequeno, e as lendas contam que mesmo durante a lua de mel, ele já estava preocupado com a fidelidade de sua nova esposa. Ele conquistava a Europa, mas ela dominava seu coração. O golpe da coroação, a jogada mestra. Eles se casaram, e Napoleão, rebatizando-a como Josefina, começou sua ascensão ao trono. O clímax chega em 1804, a coroação. É o momento em que ela se torna imperatriz e o momento em que o poder de Napoleão é legitimado. Mas aqui está o golpe de mestre de Josefina. Pouco antes da cerimônia, ela confessa a Napoleão que o casamento deles pela igreja nunca havia sido válido. Um descuido? Um truque? Talvez. Mas ela forçou Napoleão a aceitar uma cerimônia secreta de última hora com o Papa para validar sua posição como imperatriz consorte. Se não estivesse casada perante Deus, ela não seria nada. Com este movimento, ela garantiu sua coroa para sempre. Em um gesto que congelou a Europa, Napoleão arrebata a coroa do Papa e a coloca em Josefina ele mesmo.
um ato de amor e poder, orquestrado pela sobrevivência de uma mulher nascida em uma ilha, o legado das rosas e o destino dos seus filhos. Já como imperatriz, Josefina usou sua posição para criar seu verdadeiro legado, a arte e a natureza. Sua paixão eram as rosas. Em sua residência de Malmaison, ela chegou a colecionar mais de 250 espécies diferentes que trazia de todo o mundo. Este jardim se tornou um símbolo da França imperial e lhe deu uma legitimidade cultural que nenhuma amante real anterior teve. Mas seu legado não foi apenas floral, foi familiar. Embora ela não pudesse dar um filho a Napoleão, seus filhos se tornaram parte do destino da Europa. Seu filho, Eugène, se tornou um vice-rei leal. E sua filha, Hortense, se casou com o irmão de Napoleão e o filho dela, Luís Napoleão, acabaria se tornando Napoleão III, o último monarca da França. Josefina não deu um herdeiro direto, mas seus genes reinaram. O divórcio e o afeto eterno. Mas o império exigia um herdeiro direto, e apesar do amor, a política venceu. Em 1809 chegou o divórcio. Foi doloroso. Em uma cena que poderíamos chamar de a mais civilizada da história, ambos declararam seu afeto eterno, mas concordaram com a separação. Em troca, Josefina ficou com seu título de imperatriz, uma pensão principesca e, é claro, Malmaison e suas amadas rosas. Ela perdeu o homem, mas manteve o status e a influência. Josefina morreu em 1814. Napoleão, exilado em Santa Helena, disse que suas últimas palavras foram: França, o exército, a chefe do exército, Josefina. Mesmo no fim, a imperatriz sem coroa continuava em sua mente. Ela não foi apenas a mulher que conquistou o homem mais poderoso da Europa. Foi uma estrategista que transformou a sobrevivência em arte, o escândalo em respeito e sua origem tropical em um legado floral. E é, sem dúvida, uma das grandes herstories que a história oficial muitas vezes esquece. O que você acha? Josefina foi uma frívola oportunista ou uma mestra da estratégia social e política? Deixe-me sua opinião nos comentários. E inscreva-se para mais histórias sem filtros e mulheres poderosas.